Abre aspas. Ele fechou os olhos, encontrou a face em relevo do botão de power, e na escuridão iluminada de sangue atrás de seus olhos, fosfenos prateados queimando na borda do espaço, imagens hipnagógicas se alternando rapidamente como filmes compilados a partir de frames aleatórios, símbolos, figuras, rostos, uma mandala fragmentada de informação visual. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 21 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. E a gente abriu o programa com um trecho de qual obra, Raquel? Neuromancer, de William Gibson, que é um marco na literatura cyberpunk. É uma grande influência em todas as obras, assim, todas não, mas em muitas obras que falam sobre esse tema. Inclusive, no próprio filme A Vigilante do Amanhã, tem uma referência direta a esse livro, que é a cena em que o Batu, personagem parceiro da Major, parceiro de trabalho, né? Ele pede uma cerveja num bar. E o bartender é um ciborgue com a mão mecânica, a mão e o braço. E esse é um personagem presente também no livro, que é um bartender de braço mecanizado. Maravilha! E a gente vai falar sobre A Vigilante do Amanhã e também sobre a animação O Fantasma do Futuro. Os dois filmes baseados no mesmo material de origem, que é o mangá Ghost in the Shell, publicado em 1989 no Japão e de autoria de Masamune Shirow. E a nossa convidada para este programa é a Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala e do podcast Feito por Elas. Isabel, que estuda mulheres ciborgues no doutorado, então convite para ela vir falar de Ghost in the Shell com a gente foi mais do que natural. Como de hábito, o programa está dividido. A primeira parte sem spoilers e a segunda com spoilers. A gente avisa quando os spoilers começarem, assim você pode pausar o podcast se ainda não tiver visto o filme, ok? O Eduardo Garcia é o nosso editor de áudio e antes de irmos para o debate, a gente deixa aqui mais uma vez um abraço aos membros do nosso grupo no Telegram, que essa semana deram uma pausa no debate sobre Shyamalan, tá? Gente, sei que a gente sabe, né, que vocês amam o Shyamalan, ele é o trending topic do momento, mas agora, bola pra frente. Então vamos falar sobre Ghost in the Shell, que inclusive já vem pautando novos debates lá no nosso grupo, né? E a gente recomenda a você que ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, que se junte a esse grupo de cinéfilos. Já somos mais de 110 pessoas, olha só como que o grupo vem crescendo, hein, desde a última edição. E a gente manda para você o link com o convite para você entrar. É só você pedir aí nos comentários do podcast e também nosso Twitter, pelo Facebook, seja também pelo Instagram, pelo nosso e-mail, que é o contato@cinematório.com.br. É só você pedir e a gente manda para você o convite. E eu quero agradecer a Aline pelos novos stickers criados, o sticker do Shyamalan e também do Liam Neeson. Maravilha. Então vamos lá ouvir o bate-papo que a gente teve com a Isabel sobre Ghost in the Shell. Ó, rimou. Isabel Wittmann, tudo bem com você? Tudo bem, tava com saudade já de gravar com vocês. Pois é, já fazia um tempo, né, que a gente não gravava juntos assim, porque você participou do programa sobre a Bela e a Fera, mas foi com um comentário que você gravou e mandou pra gente. Depois eu e a Raquel comentamos em cima, mas assim, numa conferência assim, por Skype, a gente debatendo ao vivo, a gente não fazia já tem um tempo. Eu nem me recordo quando que foi a última vez. E eu ouvindo o programa da Bela e a Fera
lavando louça e respondendo vocês, né? Os comentários de vocês. Mas eu acho que a última vez que a gente tinha gravado foi lá pelo meio do ano passado, no Cinema em Cena ainda. É verdade, já tem um tempão mesmo. Poxa, eu ia perguntar pra vocês qual que era o episódio especificamente. Mas então a gente só sabe que é mais ou menos em novembro, então? Nada, novembro nada, Não. junho. Junho? Agosto, por aí. Já tem um tempinho, tempo mesmo. Bom, a gente convidou a Isabel para participar desse podcast porque o objeto de estudo dela, no doutorado, é justamente as mulheres ciborgues. Isabel, fala um pouquinho pra gente da sua pesquisa, como é que tá? Bom, a pesquisa ela ainda tá bem no começo, meu doutorado começou só há um mês, então basicamente o que eu tenho é o meu projeto, que vai precisar ser bastante aprofundado ainda, mas a ideia é justamente me aprofundar nas questões de representação de gênero de mulheres androides e mulheres ciborgues em filmes de ficção científica. Não sei se eu aprofundo mais do que isso. Não, é só para o pessoal ter uma noção, né, do que você está pesquisando. E deixa eu te perguntar, você já definiu quais são os personagens? Na proposta que eu submeti quando eu me inscrevi para seleção de doutorado, eu propus Metrópolis, as Marias, no caso, né? Sim. E Blade Runner, são várias. E também o Ex Machina. E agora eu já vou acrescentar tanto o anime quanto o filme do Ghost in the Shell já foi adicionado à lista. Mas ainda assim, tô analisando outros filmes possíveis de serem incluídos. Bacana. Eu sei que você teve um contato recente, né, com esse material do Ghost in the Shell. E eu e a Raquel, a gente também não tem assim, um conhecimento muito profundo, né, da franquia, que é muito extensa. Inclusive, já avisamos aqui no início que o próprio mangá, né, a HQ japonesa em que os dois filmes são baseados, a gente não teve contato, então a gente não vai fazer aqui comentários comparativos a respeito desse material de origem com o que está nos dois filmes. O nosso debate aqui vai girar mais em torno mesmo do que essa versão norte-americana que está passando nos cinemas tem de comum e de diferente em relação à animação de 1995. E a franquia ela também tem continuações, né, em animação, tem uma série também, são vários episódios, é uma coisa muito extensa mesmo, demandaria aí alguém que tem realmente um conhecimento mais amplo, né, a respeito desses personagens, das questões que são discutidas, para a gente ter aqui uma abordagem mais completa sobre Ghost in the Shell no geral. Então, só para a gente deixar claro aqui para você, ouvinte, que o nosso recorte é nesses dois filmes. Você assistiu ao filme em 3D, Isabel? Assisti. Porque é algo que a gente achou muito bom no filme, né? Visualmente, a utilização do 3D. E não sei se você teve a oportunidade de ver no IMAX. Sim, foi a IMAX e realmente a qualidade impressiona. Acho que é uma das principais... um dos pontos fortes do filme é o visual dele, né? Exato. Eu gostei bastante da utilização da profundidade, né? Da questão dos efeitos digitais também, terem esse potencial, né, 3D explorado, e o uso da tela no seu tamanho máximo, né? Porque a gente costuma ver alguns filmes que eles expandem a tela somente algumas cenas. Caso, por exemplo, do Batman vs Superman, os filmes da Marvel, exceto o Doutor Estranho, que foi o único filme da Marvel que eu vi no IMAX que usa a tela toda, praticamente do filme inteiro. Esse ano, se eu não me engano, foi só em algumas partes também, né? Também, só algumas, acho que tem 2 sequências apenas no Despertar da Força. No Rogue One, nenhuma. Nenhuma. E eu acho que esse ano somente o Kong
Ilha da Caveira, e agora a Vigilante da Manhã, que também utilizam esse potencial máximo. Então foi uma experiência bem satisfatória e recompensatória também, né, nesse sentido visual. Eu colocaria, inclusive, que o visual é o ponto forte do filme, porque em relação, a gente vai comentando isso com mais detalhes aqui ao longo do debate, em relação às mudanças, né, que foram feitas de roteiro, a maioria delas me desagradou. Agora, em relação ao visual, o Rupert Sanders, que é o diretor, me surpreendeu, porque o Branca de Neve e o Caçador, que é o único filme que ele fez até agora, não me agrada em nada, né? Aquele filme, para mim, foi um dos piores que eu vi naquele ano. Eu não consigo realmente gostar de nada dele, a não ser uma sequência de drug movie que tem ali no meio, quando os anões tomam ali uma poção, sei lá o que é, dá uma vertigem ali, mas é uma cena totalmente isolada, e justamente por isso, por mudar totalmente de tom, que ela me chama a atenção, mas mesmo assim é algo totalmente deslocado dentro do filme, mas é algo que não me agrada em nenhum sentido. Já esse aqui, achei que ele fez um trabalho bem interessante de valorizar mesmo, né, todo esse visual elaborado, essa estética cyberpunk, justamente, que é muito referencial também, né? A primeira imagem que nos vem quando a gente faz aquele passeio pela cidade é o quê? Blade Runner. Né? Não tem como você não lembrar, vendo aquelas propagandas, né? Aquelas publicidades gigantes lá, holográficas na cidade, você remete imediatamente a Blade Runner. E é algo, inclusive, que eu acho curioso, porque quando você vê a animação, você não tem essa noção. Você tem aquela cidade futurista, te remete, né, algumas coisas que a gente já viu em ficção científica, mas você não faz essa conexão com Blade Runner. Eu faço. Na animação? Sim. Sério? Sim. Eu faço. Eu faço mais exatamente nas cenas da cidade. Mas eu faço mais por exemplo, Coruscant em Star Wars, Quinto Elemento, que tem também uma cidade daquela que tem os carros voando, né, aqueles arranha-céus, tudo. Mas aquelas cores neon... Pois mas não tanto. Aquela estética assim que não é limpinha, sabe? É meio suja, meio conturbada, meio que é novo, mas que dá uma ideia de antigo ao mesmo tempo. Não sei. Dia parece noite. Então, tudo bem, mas porque no filme, no live action, isso me bateu mais forte, talvez por Blade Runner a gente conhecer, né, da forma que a gente conhece. A animação, pela estética de animação, me deu esse distanciamento maior. Eu, quando assisti a animação, a primeira coisa que eu pensei foi automaticamente Blade Runner, porque as referências são muito fortes, tanto em termos de temática, óbvio, mas também no sentido estético. Eu achei, pelo menos. Curioso. 2-1, vencemos. Não, tudo bem. Mas me bateu a curiosidade agora de ver na HQ como que é trabalhada essa questão da cidade. E é interessante ver como essas obras se conectam, né? Porque, óbvio, esse filme, ele vem da HQ, mas ele tem algo da animação. A animação, para mim, claramente foi inspirada também por Blade Runner, e também a gente consegue perceber o quanto que ela influenciou depois Matrix, né? Porque foi outra coisa que eu fiquei pensando, porque se Matrix fosse protagonizado pela Trinity e não pelo Neo, seria muito próximo do que várias coisas assim do anime. Sim. As Wachowski, inclusive, elas assumem, né, essa inspiração, e tem sequências, né, por exemplo, aquela perseguição numa feira, tem umas melancias, sim, ali tem aquilo em Matrix, né? E os óculos também. Hackear pelo orelhão, né? Sim, que é uma coisa que até retiraram do filme agora, porque ficaria anacrônico, né? Mas era uma coisa que tinha nos dois filmes, tanto no anime quanto no Matrix, né? É verdade.
Aquele grupo né, de pessoas da lei que se veste de preto. Sim. Então tem muitas coisinhas que você percebe e te lembra automaticamente de Matrix. Mas Matrix fez uma coisa completamente nova, né? Sim. Ressignificou. Né, essas referências. É realmente uma inspiração. Assim. Porque tem várias coisas ali, né? Matrix é uma salada muito grande de inspirações. Uma salada boa. Agora, tem uma cena da animação, ali já mais pro final, que tem aquele tiroteio quando ela tá enfrentando aquele tanque, né? Sim. Spider Tank, né? Uma coisa assim. E ali, aquele tiroteio onde ele está situado, ela escondendo atrás daquelas pilastras, lembra muito a sequência do Matrix, quando eles estão invadindo o prédio onde o Morpheus está e tem aquele tiroteio. Né? É verdade. Se lembra muito. Eu também lembrei que é um prédio antigo. Isso. Tem aquelas paredes de mármore, né? E tem aquele tiroteio com muito tiro mesmo. E eles escapando daquilo. E, curiosamente, quando você vê a Vigilante do Amanhã, e tem essa sequência também dela enfrentando esse robô, né, gigante, aí você já não tem essa lembrança, né, do Matrix. Eles fazem diferente, porque também já ficaria muito na cara, né? Mas é a mesma cena, né, dela enfrentando esse inimigo, mas ela é filmada de uma forma diferente que não te remete a Matrix. Você lembra da animação. É verdade. Outra coisa da animação que lembra Matrix é o letreiro. Ah, sim, O letreiro verdinho. No início, né? Que aquilo, na época eu pirei, eu queria aquilo no meu computador. Acho que todo mundo deve ter colocado aquilo no computador, né? Das letrinhas assim. Aquilo é bem icônico, né? É icônico. Da franquia Matrix. Agora, outras coisas também aí que vão lembrando, mas não necessariamente porque tem uma conexão mais próxima temática, mas visualmente você acaba lembrando. Por exemplo, quando o vilão aparece pela primeira vez, na hora eu falei assim, é o imperador do Palpatine do Star Wars. Colocaram o Lord Sith, não faz sentido isso. No meio te tira, né? Porque você lembra na hora, cara. É igualzinho. Com o rosto escondido e aquele capuz que é exatamente a mesma textura das roupas lá do Star Wars. Pra falar a verdade, eu não tinha feito essa relação. Interessante. Mas eu só fiquei pensando que eu achei bem menos interessante um vilão corporificado do que a versão do anime, que é um vilão que é só é só o Ghost, né? É só uma mente que pode se transferir para corpos, né? Eu achei essa versão com um corpo já dele muito menos interessante e muito mais ousado também a aparição dele no primeiro corpo lá no anime, que ele aparece num corpo de uma mulher, com a voz masculina, com a sua mentalidade, e num corpo feminino, né? Então, não sei, assim, a experimentação em termos de o que é realmente essa pessoa vilã no anime é muito mais interessante. É verdade. Eu não, acho que isso não é spoiler, né? O quê? Falar que agora é um homem. Não, porque tá no trailer, né? Que o vilão é um homem. Inclusive tem o nome do ator, eu acho. Então tá tudo bem, então. É só porque spoiler é uma questão sensível, né? Para algumas pessoas. Mas não, é porque, né? Você sabe que eu e a Raquel aqui somos muito nerds de Star Wars. Então a gente acaba... Essas coisas saltam mais facilmente na nossa cabeça. Foi na hora, assim, a hora que apareceu, a gente só olhou pro outro, sabe? Tipo, ó o Palpatine aí. Gente, eu não faria essa relação, olha, realmente. E outra coisa que a gente lembrou também na hora que a gente viu foi os carros que eles usam, né? Que é uma DeLorean, cara, do De Volta pro Futuro. É bem parecido. É parecido. Tem mais duas coisas que eu também lembrei de outros filmes. Quando ela aparece na moto, a moto tem um neon azul que me lembrou Tron.
Tron. Pô, isso eu não tinha feito a relação. Porque tem, né, cenas com motos, assim, toda moto tem, todo veículo tem uma coisa assim de neon azul, e nesse filme ela tem me lembrou na hora. E aparece um gatinho como falha, e aí, óbvio que eu ia lembrar de Matrix, né? De novo. Tá certo. Então, assim, eu acho que é um filme carregado de referências, sabe? Talvez, assim, tenha até outros filmes de ficção científica, por exemplo, não sei, talvez tenha um pouco de Exterminador do Futuro, sabe? Robocop. Sim. O Robocop, com certeza. Pois é. Mas o Robocop me lembra mais a animação. A animação lembra mais mesmo. Até isso é uma questão que eu acho muito interessante também na animação, como que eles reproduzem a textura de vídeo, né, em vários momentos. Tem os planos isso subjetivos é muito legal. Da Cyborg, e tem também outras imagens de câmeras de segurança, de monitores. Então isso é interessante perceber como que eles reproduzem na animação essa estética de vídeo, né? Eu gostei bastante disso e gostei dessa câmera subjetiva, dessa visão dela, assim. Uhum. Eu acho que, no geral, a animação é mais ousada, né? Nesses experimentos, assim. E na questão de conteúdo também. Te dá mais liberdade, né? Assim, pro artista, né, que trabalha na animação, ele pode criar mais, né? Mas, ele pode fazer coisas mais absurdas, eu diria. Mas não só em termos estéticos, acho que como a Raquel falou, também sobre a temática, a forma como é abordada, a animação ela se permite muito mais questionamentos que no filme agora parece que foram transformados em questões pessoais e não em uma realidade social. Então parece que o filme ele diminui muito o que poderia estar sendo questionado e que foi feito quase 20 anos antes já na animação, né? Com certeza. Exatamente isso que eu senti, que é uma coisa parece mais focada no indivíduo, né? Na busca dela, no passado dela, enfim, é um questionamento dela. E na animação não, na animação é uma coisa mais coletiva mesmo, é de uma realidade social. Isso também... Isso. Mesmo as motivações, daí a gente não vai entrar agora, mas assim, mesmo as motivações são individualizadas no live action. E pensar nesses 18 anos que se passaram, esses processos de ciborguização e tudo mais, eles estão muito avançados e já estão no nosso cotidiano, já são inegáveis, né? Então o filme ele poderia ter trazido questões ainda mais novas do que a animação, mas é o contrário, ele retrocedeu em alguns aspectos, né? Me parece que a versão live action ela tem essa proposta de ser mais didática mesmo, por questões de comerciais, né, que a gente sabe que Hollywood opta para pasteurizar mesmo esse conteúdo que, vindo da cultura asiática, né, tem a gente sempre observa que tem uma abordagem espiritual mais profunda, né? E aqui na animação é o que realmente me agrada mais do que o visual dela, é o debate filosófico ali em torno dessa questão dos ciborgues, né, se questionarem se eles têm alma, se eles têm esse ghost, né, que seria o espírito deles, e até onde que eles são seres vivos. Tem também mas aí talvez seja spoiler para quem não viu a animação, depois a gente comenta essa questão, então eu vou deixar para falar depois. Mas é algo que realmente me incomoda no A Vigilante da Manhã, esse esvaziamento conceitual. Porque você tem ali algumas noções que são jogadas nos diálogos, mas primeiro os diálogos são muito curtos, né? São frases curtas, enquanto que na animação você tem ali verdadeiros embates, né? Os diálogos profundos mesmo, enquanto que na versão live action você tem representações visuais de muitas das questões que na animação estão em fala.
né? Inclusive, por exemplo, a cena do deep dive, né, que é aquele mergulho que ela faz na memória do inimigo, né, que acontecem, depois a gente entra em detalhes como que isso acontece em um e no outro, mas são em momentos diferentes. Mas na versão live action, isso tem uma representação visual com ali ela entrando naquele universo, mergulhando literalmente, né? Enquanto que na animação você só imagina como que isso está acontecendo, né? Ela está só descrevendo para o parceiro dela, o outro policial, o que ela está vendo lá dentro da mente do outro ciborgue. Então aí eles têm aquele diálogo depois que eles fazem a conexão, enquanto que na Vigilante do Amanhã você tem toda uma representação visual para aquilo, que ficou muito bonita, sim, mas ao mesmo tempo você tem esse esvaziamento, né, da conversa que tem ali, dessa coisa da filosofia mesmo que eles estão debatendo a respeito da condição ciborgue. Sim. No final das contas, na Vigilante do Amanhã, a questão principal para a protagonista é quem é ela, né? Então, realmente se trata do indivíduo e dela mesma, né? Enquanto que no anime parece que a questão ia para além do quem sou eu, mas mais no sentido de o que sou eu, que identidade que eu tenho, até que ponto eu posso ser considerada humana e uma série de outras questões, ainda mais se a gente levar em conta de que ela não estava só, né? Não sei se isso pode ser considerado spoiler, mas na Vigilante do Amanhã ela é falado para ela que ela é a primeira personagem, quer dizer, a primeira pessoa a ser criada daquela forma, né? Com um cérebro humano e um corpo que foi criado, né? Enquanto que no anime isso já é colocado como uma realidade maior, né? Ela não é a primeira e ela não é a única. Na animação, o que me remeteu nessa discussão a outros filmes foi justamente isso, o que é a vida, afinal de contas, né? E para eles questionam até mesmo se eles necessitam de um corpo para existir, né? Sim, vai além, né? A questão já está estabelecido isso. Sim. Então, o questionamento é além do questionamento clichê de a tecnologia é prejudicial, quem eu sou, vai além disso. Isso já foi superado, assim, entre aspas. São outras questões mais profundas, assim. Talvez eu penso assim, talvez para esse filme, A Vigilante do Amanhã, não fosse possível trazer isso, sabe, com essa densidade. Por ser uma proposta diferente mesmo. Eles estão apresentando toda uma cultura, né, assim, pela primeira vez, sabe? Eu até fiquei pensando assim, que eu queria fazer a experiência diferente, de ver esse filme sem ter visto o anime também, mas isso não vai ser possível, né? Só se eu voltar no tempo, criar, sei lá, tentar falar a linguagem dos alienígenas e conseguir mover o tempo, mas enfim, porque tá trazendo uma cultura nova, uma história nova, assim. Então talvez, sabe, esse debate mais profundo fosse muito arriscado. Então, duas coisas que eu queria comentar em cima da sua fala. Primeiro, a respeito de você ter essa proposta mesmo, diferente, né, pelo público que o estúdio norte-americano está buscando, que é outro, né, ele vai para um público bem mais amplo, né, que talvez tenha realmente essa dificuldade de absorver essa discussão que está no anime, porque ali você tem, primeiro, esses diálogos mais longos, mais elaborados, com termos, inclusive, difíceis de você compreender de imediato, né? Eu tenho também essa dificuldade de acompanhar e exatamente aqueles diálogos. E a gente ainda tem esse estranhamento de estar escutando em japonês e lendo a legenda. Porque é diferente. Quando você tem esse costume de ouvir em inglês, que é uma língua que você já compreende, né? Só de ouvir.
e você lê, você tem uma facilidade muito maior. Agora, você assistir a um filme que é falado em outra língua, né, que você não tem esse contato mais frequente, já gera uma dificuldade de um estranhamento maior. E os diálogos são muito densos e às vezes bastante rápidos, então teve momentos que eu tive alguma dificuldade de realmente compreender o que estava acontecendo, assim, que parece que você precisa parar e focar muito mais, até devido à densidade da história, né, e coisa que não é necessário no filme novo. Isso. O segundo anime, que é o Ghost in the Shell Innocence, esse eu tive a oportunidade de ver, mas já tem muito tempo, foi quando ele foi lançado. Nossa, esse eu fiquei mais perdido ainda. Tanto que as minhas lembranças dele são totalmente visuais. De lembrar de ter visto um filme muito bonito mesmo, né, com desenhos muito bonitos. Agora, a parte filosófica toda, nossa, se eu tentar lembrar aqui alguma coisa, eu não vou conseguir, porque eu fiquei realmente assim, perdido, sabe? Eu tive dificuldade, não nesse do anime, não só na parte filosófica, porque eu acho que a parte filosófica, ela, por ser filosofia, ela demanda um tempo, sabe? Mas também na história. De compreender assim, peraí, o que tá acontecendo? Quem que eles estão perseguindo? Sabe? Sim. É muito rápido, você tinha que pegar muito rápido, assim. É verdade. Agora, a outra, a respeito ainda dessa discussão existencial dos ciborgues, o que me lembra mais na animação por exemplo, um filme como Ela, que tem inclusive a Scarlett Johansson, né? E ela não aparece, e ela tá ali, aquela existência, e ela se questiona também o que ela é, e ela existe ali para um mundo muito mais vasto que a gente também não tem acesso. Mas a gente nota que ela está evoluindo, que ela está indo para outros lugares, né? E que existe um mundo ali de uma inteligência artificial que é inacessível ao homem, né? E que é muito mais interessante para esses seres que o próprio homem criou, né? Mas que eles conseguiram evoluir muito mais rápido. Então ali, por exemplo, você já tem uma discussão bem mais interessante a respeito dessa cultura, dessa cibercultura, né? Por assim dizer. A mesma coisa vai acontecer no Ex Machina, no próprio Blade Runner e também no Robocop, no original, principalmente. Porque ali você tem essa questão humana também sendo trabalhada depois que o Murphy é transformado no Robocop, né? Ele é um policial, era um homem que tem o corpo todo estraçalhado, e aí eles utilizam o que restou do corpo dele e da memória para poder construir esse policial que é totalmente cibernético, né? Ele é usado para ser o futuro da polícia. E ali, em determinado momento do filme, a parte humana desse ciborgue começa a falar mais alto. Ele tem uma questão ali dele visitar a casa dele, ele tem as memórias da esposa. Então ali tem um trabalho muito interessante também nessa questão humana e máquina, né? Mas sobre o Ela, realmente é uma menção interessante, mas aí eu acho que vale dizer o quanto que é importante pra gente a corporeidade, porque a inteligência artificial interpretada pela Scarlett Johansson, ela sabe que ela é uma inteligência artificial, mas o personagem do Joaquin Phoenix, que agora eu não lembro o nome, ele se envolve com a presença constante dela ali, né? Ela entende ele, ela conversa com ele, ela supre as necessidades de afeto que ele não encontra em outros lugares. Ela é uma companhia constante, né? Mas a falta de um corpo para representar essa presença, de certa forma, desconecta até... A gente entende o que o personagem está passando, mas a gente se desconecta um pouco em termos de relacionamento, porque eu acho que a gente tem um pouco essa tendência de humanizar as coisas, né? A gente humaniza os objetos também, mas o objeto ele precisa ser físico, né? É verdade. E o toque é muito importante no relacionamento. Tem até um momento no Ela que ele contrata uma prostituta, não é isso? Sim. E tenta simular, né, alguma coisa ali.
Mas não funciona, né? Porque não é nesse sentido, né? Porque ele, de certa forma, a própria mente dele, ele sabe que a inteligência artificial está no dispositivo, no celularzinho dele, e está desconectada daquele corpo. Aquilo não funciona como um substituto. Exato. Ele tem consciência. Aí a consciência ferra. Agora, uma outra coisa... eu queria comentar, porque você falou de memória, que eu também acho muito importante esse debate que os filmes trazem sobre como que a memória opera na nossa identidade e como que isso é frágil. Porque memória também é uma coisa que você constrói, né? Tipo, cada um constrói a sua. Sim. Eu e você temos lembranças comuns, mas as minhas memórias vão dar mais ênfase às coisas que eu vejo mais, tipo, eu dou mais ênfase em certas coisas e você dá ênfase em outras coisas. Talvez eu não me lembre, do mesmo momento eu não me lembro de coisas que você se lembra. Sim. Então, assim, isso é um debate muito legal, assim, em relação à identidade. Como que a memória, ela faz parte e como que, ao mesmo tempo, ela também é construída, sabe? Pode ser uma coisa meio ficcional, assim, na sua vida. É o que fica a desejar para mim no A Vigilante do Amanhã, porque são noções que são jogadas ali, eles falam sobre isso de memória, o que é verdade, o que é mentira, o que é fantasia, sabe? Só que nunca é estendido, entendeu? O debate sobre essas questões. É como se bastasse você mencionar isso, entende? Sim. Não, eu tava reparando. A própria noção de realidade, né? O que é real, o que não é, simulacro e tal. No Matrix, elas conseguiram desenvolver isso de uma forma bem melhor. Pode não ser uma abordagem profunda, né, que você vai encontrar num livro específico sobre isso, mas ali, pelo menos, me satisfaz mais do que me deixa refletindo durante o filme, entendeu, sobre isso, do que aqui, por exemplo, que você tem essas noções, aí você, se já tem uma bagagem sobre essas discussões, depois você vai ficar pensando e fazendo relações com o que você viu no filme, mas durante o filme você tem flashes do que pode ser discutido a respeito disso, mas o filme mesmo não discute. Eu tenho uma teoria de que... Eu acabei de criar isso aqui. Eu acho que o grande problema é que ela não... Tipo, como é um questionamento muito de indivíduo, quando ela verbaliza isso, quando ela fala isso, ela não traz questionamentos, ela traz afirmações. Sabe, assim, frase de efeito. Sim. E são, na maioria, afirmativas, sabe, assim, não só dela também, mas de outros personagens ao redor dela, assim. Então, é uma coisa, assim, como se isso já tá pronto, essa verdade aqui. Isso não te dá janela pra pensar, sabe? E nos outros filmes, esse que a gente tá citando, é sempre... questionamentos abertos mesmo, não tem frase de efeito, não. Sabe, é como se o personagem realmente estivesse refletindo sobre aquilo ali. Eu tava reparando, se você for no IMDb, naquela parte de cotes, compare... citações, né? As frases dos filmes. Compare as frases do filme A Vigilante do Amanhã com o Fantasma do Futuro. Isso já basta, não precisa nem ver o filme. Isso já basta, porque... Sabe, é uma diferença gritante, assim. Na Vigilante do Amanhã faz curtas, pequenas, pontos finais. E no outro são textos, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, tem muito a ver em como esse discurso foi colocado também, sabe? Não só por ser mais superficial, mas na forma como ele foi colocado também. Tem um conceito interessante que eu acho na Vigilante do Amanhã, que é isso essa noção da humanidade como virtude, né? Isso é interessante de pensar também, mas é outra coisa que é dita, né, num diálogo e fica. É que
Eu não sei se o diálogo que você menciona é aquele em que um outro personagem fala que ele era 100% humano com orgulho. É essa cena? Ah, não lembro. É porque tem um momento, mais no início do filme, quando ainda estão contextualizando a questão dos ciborgues e dos seres humanos melhorados, entre aspas, né? Mas que não são totalmente artificiais, são só implantes, próteses, né? E que um cientista fala isso, que ele é 100% humano com orgulho. Só que todas as demais pessoas têm algum tipo de implante artificial nos corpos deles. E eles continuam sendo humanos. Aquilo não interfere na humanidade deles. O questionamento da humanidade chega quando a personagem que começa a questionar o seu próprio corpo, né? Porque daí o corpo dela que é 100% artificial, e aí, como a Raquel falou, essa questão da memória, né? Ela tem o corpo artificial, mas o cérebro é natural. As memórias são dela mesma, de sempre, né? Mas e aí, as memórias, elas podem ser confiáveis, né? Se aquilo que define ela enquanto humano pode ser questionada, então, aonde que fica a humanidade dela, né? Em que status que fica? Sem dúvida. Agora, nesse diálogo que eu mencionei, em que eles falam, né, da humanidade como virtude, eu achei interessante isso, porque mesmo deixa de ser uma questão simplesmente do ser humano enquanto espécie. Homo sapiens. Sabe? Mas a humanidade como uma questão, assim, de você se importar com o outro, entendeu? Um conceito mesmo de virtude, e não simplesmente uma condição de existência física, sabe? Então achei interessante isso, ter esse diálogo, porque já é no momento em que ela já está com uma compreensão mais certa, né, do que ela é. E aí alguém fala isso para ela. Então é quase como se fosse assim, um estalo, sabe? Assim, o importante de você ter essa humanidade é você ter isso como uma virtude, né? E não simplesmente de você lembrar de como que era o seu corpo, da importância de ter isso. Mas eu concordo de toda forma nisso, com isso que a Isabel falou, né? Da importância de ter essa questão corporal também, com identificação. Porque tem uma cena também muito bonita, né? Mas aí eu prefiro comentar ela também depois com spoilers, porque alguma pessoa pode... É uma cena que eu acho que não está nos trailers, então depois eu falo sobre ela. Acho que a gente já pode entrar em spoiler daqui a pouquinho, mas deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente pode comentar. Sobre a Scarlett. Pois é, sobre a Scarlett. Olha, me parece que ela deu algumas entrevistas falando que optou por fazer uma interpretação robótica, mas eu me pergunto quando que ela não faz essa interpretação robótica. Tadinha! Não, eu nunca achei Scarlett Johansson uma grande atriz. Desculpem os fãs. Ela não é grande atriz, mas todo mundo acha ela robótica. Não, mas eu acho que ela tá quase sempre ou fazendo o sex symbol, né, com aquela coisa da sedução sensual e tudo, ou então esses personagens meio, sabe, dos filmes de ação, sempre as mesmas caras e bocas e tal. E aqui, a personagem, a Major, na animação, ela me passa muito mais emoção do que a Scarlett Johansson. Talvez por uma questão de roteiro também, né, porque convenhamos que ela é muito melhor desenvolvida. Mas eu não sei, eu gosto da Scarlett Johansson como atriz e eu acho que ela ousa escolher papéis que fogem do convencional para uma atriz que poderia se sentar sobre o status de sex symbol, assim. Então, ela tem feito filmes muito interessantes, o Ela, que vocês já mencionaram, e até o Sob a Pele e o Lucy, que eu acho que também dialogam muito com a Vigilante do Amanhã, e outros filmes aí ao longo da carreira dela, né? Então, o que me incomodou mais não foi nem a interpretação dela, foi realmente a forma como a personagem foi desenvolvida na história de uma maneira um pouco mais rasa, com menos
menos aprofundada e com diálogos menos interessantes. Então eu acho que ela não tinha muito o que fazer, assim, nesse sentido. Eu só reparo então a minha fala aqui a respeito de Sob a Pele, que aí eu concordo, mas pra mim é uma exceção. Entendi. O Lucy eu já acho que não rola. Eu gosto dela também, assim. E nesse filme, no Vigilante da Manhã, eu acho que com o que ela tinha em mãos e com a direção, enfim, com tudo, eu acho que ela entregou um bom trabalho. Eu acho que ela tá magnética, sabe? Ela tá, assim, ela tem esse enigma no olhar que era importante pra personagem. E eu gosto daquele andar dela. Não, me convence. Sabe? Você vê que é uma coisa assim, né? Eu sou B10, mas eu tenho um corpo que não é humano, então eu não sou fluida. Tipo, eu não ando como os humanos, assim. Eu gostei de como ela construiu a personagem. Mas e a questão do whitewashing, assim? O que vocês acham? Eu prefiro que a gente comente também na parte de spoilers. Então tá bom. Acho mais fácil. Vai ser mais fácil. A gente entrar em detalhes, mas sem dúvida é uma questão que a gente tem que debater. A grande questão do filme. Mas a respeito do corpo, né, dela, que também foi modificado em relação à animação. Na animação você tem praticamente uma mulher nua, né, andando o tempo todo ali. E aqui você percebe mais essa questão das placas, né, no corpo dela. Em alguns momentos me pareceu que ela estava usando um colã e não que aquilo era o corpo dela mesmo. Parecia que tinha uma divisão, assim, sabe, no pescoço principalmente. Do pescoço para cima era a pele e o resto era uma roupa, quando na verdade deveria ser o corpo dela. Pelo que eu entendi, era um colã, porque ela até falou em algum momento que era aquela roupa que permitia a camuflagem térmica dela. Não era o corpo dela mesmo. Ué, mas depois que ela tem ela se fere, né, nas batalhas, aquele corpo a gente percebe que tem o sangue, né, assim, a parte interna do corpo dela é em cima daquele material, não? Então eu posso, às vezes eu fui anotar alguma coisa e perdi essa explicação. Não sei, e passei o filme inteiro achando que aquele ali era o corpo dela. Mas me deu essa impressão aqui, mais pro uma cena ali que ela tira, né, o casaco para ficar invisível, e quando ela volta e ela sofreu alguns ferimentos, ela tá machucada em cima daquilo ali mesmo, como se a pele dela tivesse sido arrancada. Vocês dois me bugaram, porque eu poderia tirar essa dúvida, né? A terceira pessoa falar, não, é isso, mas eu tô em dúvida agora. Eu não sei. Agora eu também tô em dúvida. Porque, assim, justamente por essa questão que a gente levantou de ser um filme para um público-alvo diferente, de ir para mais cinemas, de ter a questão da censura, eu entendo eles terem optado por transformar o corpo dela nessa coisa mais de boneco mesmo, né? Que não fosse um corpo simulando mesmo uma pele humana, né? Uma mulher nua. Porque na animação fica bem claro, né? Apesar de, assim, por exemplo, não ter o detalhe do mamilo, mas você percebe as nádegas, as curvas todas, a curva do seio, né? Mas isso seria bastante ousado, viu? Se fosse fazer. Eles nunca iam colocar esse cara só pelada, correndo, né? Não, na animação tudo bem, né? Agora imagina a Scarlett Johansson. Gente... Não, ela apareceu nua a única vez na vida, foi no Sob a Pele. Sob a Pele. E foi uma escolha dela, né? Uma coisa bem pessoal, assim. Ela escolheu a fazer aquele projeto, ela topou. Nossa, e ficou lindo. Ficou bem lindo, ficou muito bom. Ali, né? E também não... E que faz todo sentido na trama, né? Agora, eu gostei da forma como o corpo dela estava construído. Agora eu não sei se aquilo era um colã. Talvez fosse realmente as placas que fossem... Que faziam esse efeito, né? Da camuflagem térmica. Mas assim, porque a única coisa que realmente me incomodou no anime
foi justamente o corpo dela, assim, porque é muito sexualizado. Total. Os enquadramentos, assim, no desenho, a forma como tá sempre mostrando o seio dela com aqueles mamilos irrealisticamente apontando mesmo. pra cima. É mesmo. Verdade. Nossa, me incomodou muito, assim, porque se o corpo dela é totalmente artificial e qual é o intuito de construir ele dessa forma, sabe? É verdade. Bem pontuado, Isa. Realmente causa esse incômodo na gente. Me parece algo assim que vem mesmo dessa cultura, né, de artistas, né, que desenham essas coisas mais erotizadas, que a gente encontra também nos quadrinhos americanos, né, nas heroínas e tudo, com aqueles colãs, né, e peitos enormes e tal. Nas cenas que ela tá deitada, o peito dela continua pra cima. Como? Então, incomodou porque parece que isso se desconecta de todo o diálogo que o filme está tentando estabelecer. Parece que tem uma função alheia às divagações filosóficas. Sem dúvida. E também ao trabalho dela, né? Eu ia só comentar que essa questão do corpo dela entra num limite de aceitável de uma questão que chama Vale da Estranheza, que é o Uncanny Valley, que a gente tinha até comentado isso quando a gente fez o podcast ainda no Cinema em Cena sobre o Ex Machina, que é o limite de uma forma humanoide, como a gente aceita ela como bonita, aceitável, assimilável, quanto mais ela for próxima do humano. Mas aí quando chega num ponto em que é muito, muito, muito próximo do humano, isso cria uma sensação assim de desconforto, tipo, repele a pessoa, sabe? E então esse também tem num episódio do Black Mirror, que é um episódio que tem o Domhnall Gleeson, que é um que uma moça perde o namorado e aí ela... É bem parecido com ela pega uma inteligência artificial que simula o namorado, que era o próprio Domhnall Gleeson, né? Só que numa etapa pra frente desse projeto ela recebe uma cópia em carne e osso, como se fosse dele. E aí isso causa uma repulsa nela, assim, porque a gente tem essa coisa de se afastar daquilo que é muito próximo do humano, que às vezes circula no Facebook uns videozinhos de umas robôs humanoides que estão sendo feitas umas feiras de robótica aí pelo mundo, e geralmente a reação é tipo, nossa, isso é muito estranho, muito bizarro. Sim. Não, realmente assusta, né? Porque, enfim, é diferente, é uma coisa meio creepy, né? Existe um limite pro nosso olhar, pro nosso entendimento, assim. Assimilação mesmo, né? Até quando a gente vê a animação, por exemplo, aquelas do Robert Zemeckis, que tem uma simulação muito... agora mesmo o Rogue One também, com o Peter Cushing, né? Você olha para aquilo, você fica assim, cara, mas é estranho isso. Porque você percebe exemplos perfeitos. Você percebe uma coisa assim que não tá muito parecido com o real, mas não é. Mas não chega lá, né? Fica no limiar do humano, assim, mas não consegue simular. Buga. Então tá, vamos para spoilers. Vamos. Então, let's go. Você que ainda não viu A Vigilante do Amanhã, fique avisado. A partir de agora, spoilers do filme. Pedimos desculpa se a gente já falou alguma coisa que a gente não devia, mas a gente tentou segurar ao máximo aqui. Então tá, eu vou começar já lembrando aqui, aproveitando que a gente está nesse tema, né, do corpo, né, para falar da cena que eu achei muito bonita, que é aquele momento em que a personagem da Scarlett, ela vai ao encontro de uma outra mulher. Me pareceu que seria uma prostituta. É uma prostituta. É uma prostituta, né? Entendi ela que vai sim. para um quarto com aquela mulher, né? Uma mulher negra. Ela vai em busca de uma. Isso. E aí ela tem aquela... tem uma sensualização ali, mas eu entendo que não é o objetivo. Não é como se ela tivesse um desejo por aquela mulher no sentido sexual.
mas ela se aproxima muito, né, do rosto dela, quase que como assim, desejando, quase que assim, eu quero ser isso, entendeu? Ter essa coisa humana, né, de tipo, ela toca no lábio dela, assim, ela acha que ela fica fascinada com aquele corpo, com aquela beleza. Então eu achei muito bonito nesse sentido, tipo, ela é uma máquina, ela ainda tem alguma coisa humana que ela não sabe o que é, ela está em busca, né, de descobrir o que é esses glitches, né, essas falhas que ela tem e que fazem ela resgatar esse passado, né, ter essas memórias, esses lampejos de memória. E ali naquele momento é quase como que se ela tivesse assim, sabe, nessa busca assim de tipo inalcançável de se transformar, de ser aquilo que ela nunca vai ser, né? Ela nunca vai poder voltar àquela forma humana, né, que ela já foi algum dia. O que vocês acharam dessa cena? Pra falar a verdade, essa cena me deixou um pouco incomodada. Eu fiquei feliz que na montagem final do filme eles tiraram o beijo entre as duas personagens que tinha no trailer, né? Ah, tinha? Porque tinha. Que isso, cara? Pois é, mas eu achei assim que essa parte da sexualização não era necessária, porque até ali a Majora ela não tinha demonstrado nenhum tipo de interesse, nem de cunho erótico, nem sexual e nem amoroso por nenhum personagem, assim, ela aparece como uma personagem bastante assexuada, né? E parece que é uma forma de tentar confrontar ela com a humanidade através da sexualização do corpo, mas nesse caso específico a sexualização de um corpo de uma mulher negra, que é a única personagem negra que aparece no filme, basicamente. Então ela tá ali como uma mulher que é prostituída ou que se prostitui e que é colocada em contraponto com essa outra mulher androide. E aí a cena em si não é tão problemática isolada, né? Mas aí colocando dentro do contexto do filme com toda a problemática da representação de raça e etnia, contribui, sabe, com os problemas assim. A única mulher negra ela tá só num papel de prostituição, homens asiáticos que são mortos de maneira violenta por androides entendidos como brancos, assim. Então parece que as poucas representações de pessoas não brancas são violentadas em cena. Entendi. Sim, não, sem dúvida nenhuma, uma leitura a ser considerada, né? Porque eu não tinha visto essa cena no trailer. Eu também não sabia da existência dessa cena no trailer e o que já muda a minha percepção, porque fica claro que então tinha esse objetivo, né? Por parte dos realizadores. Se tinha esse objetivo, realmente é um problema. E porque assim, durante o filme, eu não senti que ela estava buscando aquilo como um desejo sexual. Exatamente porque eu senti que ela foi atrás de uma humana para ela ter esse contato. Que ela queria ver, pegar o que ela quer, o que ela tá buscando ser ou entender. Enfim, para mim era um questionamento existencial, só que visto pela imagem, né? Uhum. Discutido pela imagem. Só que com essa informação do trailer, significa que a cena foi construída com outro objetivo. E realmente essa questão da única negra ser a prostituta é problemática mesmo, porque não tem outra. Porque eu acho que a ideia deles foi realmente construir no sentido de se sentir humana através do toque de outra humana, assim, né? Então, foi menos no sentido de espelhamento e mais no sentido de tá na pele, né? Do toque mesmo, de sentir qualquer tipo de despertar, sei lá, de erotismo, alguma coisa no contato com a outra humana, de maneira de que assim ela pudesse se sentir mais humana. E aí eu acho que poderia ter sido feito de maneira melhor, já que até ali ela não tinha tido nenhum interesse nesse sentido de erotismo ou sexual.
Então, problematizando um pouco mais em cima disso. E se quem ela foi no passado, que depois ela descobre, não tinha um desejo sexual por mulheres? Silêncio. Isso de alguma forma estaria se manifestando. Mas isso não é contextualizado, né? Na Exato. forma como é apresentado. Exato, né? Eu já tô... Então, a gente não tem... Tô indo além, né? Tô indo bem além aqui. A gente não tem pistas, né? Ela realmente é apresentada como com uma vivência sexuada e é utilizado esse gatilho só pra tentar despertar a humanidade nela, assim. Aham. Então fica um negócio mal construído, né? Não, com certeza. É só mesmo pra tentar, porque esse é o meu poderia, problema com o filme. Poderia ser, né? Poderia A respeito ser. dessa questão do whitewashing. Você cria, né, na sua cabeça justificativas para aquilo, porque o filme Sim. mesmo não apresenta nada. A respeito, por exemplo, ela vai lá, encontra com a mãe, né, e descobre que quem ela foi no passado. Aí você tem essa noção de que ela tem a alma japonesa, mas ou o cérebro, né, mas o corpo é de uma americana, né, Scarlett Johansson. Aí é a grande Uma baita polêmica, americana. né? A grande polêmica do embranquecimento, né, que é o whitewashing, está aí. Só que você poderia construir ali essa questão. Os designers dos ciborgues, eles preferiram construir corpos, né, de brancos com esse fenótipo, porque o Michael Pate também teria o mesmo fenótipo da Scarlett Johansson, e então você tem uma opção estética das pessoas que criaram esses corpos, né? Que poderia ser desenvolvido e discutido a respeito de uma dominância cultural que chegaria no futuro a esse ponto. Mas isso, de novo, a gente está construindo, né, baseado nas poucas informações que o filme nos fornece. Isso nunca é afirmado pelo filme. É uma oportunidade perdida. Uma grande oportunidade. Porque seria uma estratégia, inclusive, para evitar esses questionamentos todos que têm sido feitos seria uma estratégia a respeito do whitewash, que inclusive o estúdio agora, estava lendo aqui a entrevista, né, de um representante da Paramount, eles admitindo que essa questão prejudicou o desempenho do filme nas bilheterias, né? E no final, é a maneira como foi trabalhada essa recuperação da identidade dela, que é uma coisa que não tá no anime, né? Esse passado, reencontrar a mãe, descobrir quem ela era, parece uma emenda de roteiro para tentar justificar a escalação da Scarlett Johansson no papel. Então, fica um negócio que parece meio feito nas coxas, assim, basicamente. Pois é. Ao mesmo tempo, o autor do mangá, ele deu uma entrevista falando que não tem nada disso. Para ele, não tem problema nenhum a Scarlett Johansson representar essa personagem, porque para ele é isso, é um ciborgue, o corpo foi projetado daquele jeito, poderia ser qualquer outra coisa, e para ele não é um problema, né? Para ele é uma discussão que está sendo levantada, mas que acaba que é no geral, né? Igual a Isabel falou, sabe? Quando você vai pegar durante todo o filme, assim, a representatividade em outros personagens também, além de representatividade, é uma história que está muito atrelada à cultura japonesa. É uma coisa forte lá. Então, de certa forma, contratar uma atriz asiática seria uma forma até muito bacana, sabe? De você homenagear isso que você tá se apropriando, assim. Porque é muito mais forte lá do que aqui, sabe? E assim, eu acho que não se perderia tanto se fosse, uma atriz boa, uma atriz talvez nova, sabe?
com certeza existem, né? E assim, eu acho que a questão mais sensível talvez seja essa. Da importância dessa história para a cultura japonesa, sabe? E de repente tem essa, né, essa identidade assim, dela transformada em uma identidade americanizada, enfim. Mas eu realmente concordo que daria para eles terem trabalhado através dessas estratégias inteligentes, né, de utilizar o corpo ciborgue como uma representação de dominância, sabe, de querer... uma etnia que acaba culturalmente dominando as então, outras. Então, assim, né? tinha formas de se fazer isso, mas eles não se importaram com isso. Tanto que em outros personagens, eles também não se importaram. Então, eu acho que... porque me parece que ali tem uma questão de multiculturalismo que está representado, por exemplo, na presença da Juliette Binoche, certo? E tem também o Takeshi Kitano ao mesmo tempo. E aquele lugar, apesar de ter uma temática predominantemente asiática, né, japonesa, no design, tem aqueles robôs geishas, tem as próprias publicidades, né, alguns escritos, os nomes dos personagens, ao mesmo tempo me passa a impressão de ser uma cidade que é quase que uma Babel, assim, sabe? Que reúne várias culturas. Até mesmo no diálogo, por exemplo, o Takeshi também fala japonês e ela entende, mas fala inglês. Ela responde em inglês. Né? Eu gostei disso. Então, tem uma questão multicultural ali que poderia entrar nessa justificativa, entendeu? Para os corpos serem americanos. Existe essa coisa o ciborgue, ele não precisa representar nenhuma etnia, né? Mas aí, nesse sentido, é um pouco conveniente que, tendo a liberdade para ser qualquer coisa, é justamente uma mulher branca, né? E aí, esse futuro que tem uma representação asiática muito forte, ele também é presente no Blade Runner, né? Que rola essa mistura, né? De Ásia com Ocidente, com tudo. É uma estética que é para dizer que existe uma globalização, digamos assim, né, estética e cultural, né, mas o que me incomoda é justamente isso, sabe, podendo ser qualquer coisa, o branco fica como o padrão, e realmente poderia ter sido feito isso como uma crítica, como vocês falaram, mas não foi feito, né, e aí, por outro lado, as pessoas que são assassinadas são as asiáticas e as pessoas que... Quer dizer, e as robôs que são fetichizadas, no caso as geishas, tem toda essa coisa da exotização da mulher oriental, né? E aí, de novo, a mulher negra, que é a única que aparece no filme. Então, assim, me parece desequilibrado em termos de como foram feitas as escolhas estéticas, narrativas, envolvendo o étnico-racial, assim, para mim não... Se é para representar um futuro cosmopolita, onde todas as culturas estão integradas, isso não apareceu na forma como ficou representado. Eu também concordo contigo, Isabel. Eu tentando me lembrar aqui de atrizes, por exemplo, que poderiam fazer esse papel, tem também uma questão de você colocar, por exemplo, uma chinesa para interpretar a japonesa, que não é interessante. Isso aconteceu no Memórias de uma Geisha, né, que eles colocaram a atriz do Tigre e Dragão, né, que é chinesa, para interpretar uma japonesa. E outras atrizes também do elenco, né? Não foi legal. Mas me lembrando aqui assim, de uma atriz recente, asiática, que é a Donna Bay do Sense8, né, que faz uma coisa de ação ali fantástica, né? E é uma das personagens principais da série. E ela é sul-coreana, né? Então seria algo da mesma coisa. Se colocar uma sul-coreana para interpretar uma japonesa também não seria legal. Embora também não é especificado que ela o corpo dela não necessariamente é japonês, né? Mas o eu anterior dela é que seria, né?
É Motoko, né? Motoko. Motoko. Não, isso assim, a gente tá considerando assim, se fosse para colocar uma atriz asiática, então colocasse uma japonesa. Sim. Mas, enfim. Eu acho que teria até uma outra solução, sabe? Um flashback pequenininho ali mostrando que ela era, sabe? Pelo menos já faria alguma coisa a favor disso, entendeu? De mostrar, deixar as coisas claras. Ó, ela era japonesa, mas perdeu, morreu, e o que recuperaram dela colocaram em outro corpo. Que fosse, que foi criado de outra forma. Aquele flashback que aparece não mostra o rosto. Né? Não mostra. Não mostra, exatamente cara. Por isso. Porque já tem esse problema. Então não mostraram. Tipo, deixa só o cabelo dela caindo assim. Então... Pois é. Agora, assim, no anime, a personagem me parece japonesa, apesar do olho azul no desenho mesmo, né? Agora, o companheiro dela, o Batu, talvez justamente para mostrar esse futuro onde tem vários grupos étnicos todos ali reunidos e tal, ele me parecia, pela forma como foi desenhado, um cara, assim, tipo, grandalhão, escandinavo, tipo um Dolph Lundgren, assim. E aí, realmente, colocaram um ator escandinavo para interpretar o personagem. Poderia, por exemplo, estar trabalhando justamente com essa ideia de que estavam sendo criados ciborgues com diferentes etnias, né? Mas aí, não. É o ator que fez o Pôncio Pilatos na refilmagem do Ben-Hur. Ele tá em Game of Thrones. Esteve em Game of Thrones. Sim. Ele já tem um olho diferente, né? Nem sei se a pronúncia é essa, porque esse Aek aqui é diferente, né? A grafia. Mas ele é eu gostei disso, né? Também. Ele tava no Lucy também. Eu gostei disso também, porque na animação ele já tá com o olho, né? De máquina. Aham. E no filme, A Vigilante da Manhã, ele tem olho humano e depois que acontece a explosão, que aí substitui. Isso eu gostei, assim, de ver essa transformação, sabe? Pra mim, assim, se não tivesse também, pra mim não ia fazer falta, não. Eu achei bom, assim. Claro que quase tudo lá não aprofundou pra ele, assim, o que isso implica. Mas, assim, já dá uma nuance, assim, de... Nossa, ok. Mas eu digo assim, eu nunca tive curiosidade de saber como que ele conseguiu aquele olho, entende? Então, tipo, se ele começasse já com aquele olho, pra mim tava de boa. É a mesma coisa ela, né, a Major, assim, no filme eles criam um contexto maior sobre a criação dela, mostram como é feita a manutenção, tudo. Achei interessante, acrescenta, mas também não é nada, assim, que fizesse falta no anime, por exemplo. É verdade. Não faz falta mesmo. Mas aquelas cenas são lindas. São muito bonitas, sim. Que lembra, inclusive, o Sob a Pele. Que no início tem a formação do corpo dela, né? Que é só uma coisa de líquidos, né? Mas então, você tem uma semelhança, assim, de mostrar como construindo a Scarlett Johansson, né? Mas tem também, isso é uma informação que eu tenho através do nosso grupo no Telegram, né? A nossa amiga, participante, ouvinte, a Thaís, o sobrenome dela não me lembro, mas ela conhece bem, né, a franquia, e ela disse lá que a Aline também, né, que também acompanha as animações e tudo, elas falaram que o filme ele tem coisas de outras instâncias aí da franquia, e não necessariamente o que está na animação de 95. Então parece que eles foram buscando, inclusive, alguns personagens, alguma coisa para fazer um resumo, talvez, né? Algumas coisas que estão nos outros filmes que a gente não viu, e na série também. Agora, a gente tem também uma mudança, são histórias estruturalmente diferentes, né? Você não tem exatamente a mesma estrutura da animação na versão live action. Inclusive, essa parte do deep dive, ela acontece na versão live action bem antes, na animação e no final, né? A hora que ela tem aquela conexão com
ela faz a conexão aqui, na verdade, com a robô geisha, né, com o que sobrou. E na animação ela faz a conexão com aquele corpo, né, que eles encontram, e aí ela tem contato com o vilão. Que é a questão que eu achei mais interessante, né, dele estar no corpo de uma mulher na animação. E aqui ele é um homem mesmo, né, então eles teve essa troca de gênero. Igual a Isabel comentou mais cedo, que tem essa ousadia, né? Tem a voz masculina num corpo feminino, coisa que no filme de agora não teve, assim. Mostrando que realmente o corpo não faz diferença, né? Exato, a essência dele tá realmente na mente, que ele consegue fazer o upload para outros corpos, né? Isso. Seria uma questão interessante de ser colocada agora, no momento em que é discutido mais essas questões de gênero, né? Então, acho que seria importante você ter, por exemplo, isso representado no filme, né? De ter isso que a Isabel falou. Não importa exatamente o corpo, mas sim o que a pessoa é na essência. Sem contar que a motivação dele no anime está mais relacionada com desestabilizar aquela estrutura, e enquanto que no A Vigilante da Manhã é novamente só a questão pessoal, né? Do tipo, me fizeram, me descartaram, ferraram com a minha vida, quero vingança. Então coloca num nível pessoal que enfraquece de novo as discussões, né? Tipo, vem comigo, fuja comigo. Exato. E sobre essa coisa do mergulho, eu viajei, porque o mergulho está em vários pontos. Tem esse mergulho dela no HD, né? Dos ciborgues, assim, que é o chamado mergulho profundo. Tem o mergulho dela entre os prédios da cidade para se camuflar. Sim. E tem o mergulho dela na lagoa. Eu fiquei pensando, cara, que legal isso, porque é como se, para se conectar, ela tivesse que se esconder, se camuflar, sabe? Então eu gostei de como eles fizeram essas 3 abordagens diferentes do mergulho, mas que elas se conectam, assim. É legal, não tinha pensado nesse sentido de a mesma palavra pode ter vários significados, né? E estão ali representados, muito legal. Sem dúvida nenhuma, muito, muito interessante. Agora, a respeito ainda, já que falou aí no Deep Dive, de como que ele é representado visualmente, né? É algo que a gente não tem na animação. Eu comentei isso, né, anteriormente. E a gente tem a representação visual também do vilão, né? Ele é mais definido visualmente na presença do Michael Pitt. E aí eu comento a respeito das partes do corpo dele. Parece que está com defeito, né? Porque ele não foi finalizado, né, o projeto. Foram desenvolvendo outras versões. A personagem da Scarlett seria a mais recente, a que foi efetivamente aprovada e colocada em operação. E ele tem uma coisa meio Ultron, assim, sabe? A voz dele falando, um negócio meio esquisito. Mas eu gostei de como foi construído o personagem. Mas, de novo, na versão japonesa, na animação, eu não sinto falta de ter essa representação física, assim, do personagem andando, falando e conversando com a heroína, né? Eu também não sinto, eu acho que na animação ele é mais poderoso, assim, sabe? Pois é, sim. Justamente por ser essa coisa que pode estar em qualquer lugar, né? Que é algo, de novo, já que eu mencionei. Ele é uma ameaça muito mais enigmática, ele é uma ameaça muito maior, exatamente porque ele parece que tem mais domínio, assim. Sim, ele sim. não está limitado àquele corpo, né? Exato. E já que eu mencionei o Tron dos Vingadores, é o mesmo problema. Ele poderia ser muito mais poderoso se utilizasse toda essa capacidade que ele tem de desconectar e ir para outros lugares. Mas no filme fica aquela coisa lá, restrita àquela forma robótica que
é fácil para os Vingadores ir lá e destruir, sabe? Mesmo que tenha 1000 robôs lá junto com eles, ainda assim tipo, vou facilitar o trabalho para vocês. Desmontar, entendeu? Eles não precisam entrar na internet lá e hackear o negócio para poder destruir o Ultron. Mas a respeito disso, quando você percebe no rosto, né, do Michael Pitt, ali também ficou uma maquiagem muito legal, né, o efeito que eles fizeram ali. O Michael Pitt, inclusive, estava sumido, né, de cinema, tinha muito tempo que eu não vi um filme com ele. Fiquei até na dúvida quando apareceu o nome dele nos créditos iniciais, que tá Michael Carmen Pitt. Eu nem sabia que ele tinha adotado esse outro sobrenome. Mas é um ator que eu gosto bastante. Ele fazendo esse tipo, né, meio esquisitão, assim, com esses problemas todos ali, eu gostei de uma forma geral dessa composição. Já que pelo menos fizeram de uma forma que me pareceu interessante. Agora, comparando a forma dele com aquilo que a gente estava discutindo a respeito do corpo da Major, essa impressão que me teve, que me passou, que essas placas ali naquela versão dele ainda tem inclusive no rosto, tem uma divisão, né, na face dele dessas placas que formam o corpo, enquanto na Major eles já conseguiram, pelo menos na parte da cabeça, tirar isso, mas no resto do corpo, as divisórias ficam... Precisamos saber tirar essa dúvida agora, porque ficaram os 3 aqui sem saber se é colã, se é corpo, o que é aquilo. Olha, eu abri aqui o IMDb e eu tô olhando as fotos do filme, é colã. Ela tem cenas com roupa normal e tem cenas que ela tá com essa roupa das placas. Então é o colã, e é esse colã que faz a camuflagem. Isso. Que é feito do mesmo material da capa do Harry Potter e da armadura lá do Senhor dos Anéis também. Não, a armadura não, é uma capa também. É uma capa. É uma capa também do Senhor dos Anéis, é o mesmo material, tá? Outra referência. Eu li que a Margot Robbie foi considerada pro papel. Pois olha aí. A Margot Robbie e a Scarlett Johansson, o mesmo biotipo, né? Assim. E pra fazer o papel do Batu, o Matthias Schoenaerts. É assim que fala o nome dele? O nome dele Acho difícil. Que é Schoenorer. Ele é francês. Schoenorer. Que fez Ferrugem e Osso. Mas eu prefiro o que acabou fazendo Praia mesmo. Do Futuro. Sim. Também. Acho que ele encaixou bem no personagem. Agora, Juliette Binoche, mais uma vez, precisando pagar as contas. já tinha feito aquela participação no Godzilla, né? E agora aqui num papel maior. Mas faz bem, né? Sem dúvida. Acho que ela tá dentro do que é a personagem dela e ela não tá ali de brincadeira, né? Pelo menos ela tá levando a sério a personagem. Acho que convence também. Convence. Ela e o Takeshi Kitano, que é aquilo, né, gente? É um ator que eu sou muito fã dele como ator e como cineasta, e ele tá ali dentro daquele tipo de personagem que a gente costuma ver nos filmes dele. Claro que ele faz vários personagens, né? Não é exatamente sempre o mesmo tipo, mas aqui quem tem o costume de ver o Kitano em ação, aqui vai também se deleitar, né, com a presença dele. Aramaki. Com aquele cabelo esquisito, né? Bem excêntrico. Sobre o vilão ainda ali do Michael Pitt, essa questão de ele ter o corpo, eu fiquei pensando, né, porque o pulo que se deu entre o Blade Runner e o anime foi justamente a internet, né? Foi o que realmente pôde materializar a questão dessa cybercultura, né? Mas da época do anime até agora, além da ciborguização ter se tornado palpável, existe a questão da nuvem, né? Então a internet, ela não tá mais só no cabo, mas tá em todo lugar, né? Então o vilão, ele poderia
muito mais ter se tornado uma entidade panteísta, assim, né? De ele realmente estar acessível e acessando todo o canto do mundo em qualquer hora, em qualquer lugar. É verdade. Ficou limitado nessa questão de colocar ele só em um corpo e prender ele a esse corpo. Me lembrei daquele filme que tem o Johnny Depp agora. Transcendência? Transcendence. É ruim, mas ele trabalha isso. Com certeza. Literalmente, inclusive. Né? Essa questão da nuvem aí, chove, né? Porque, na verdade, essas coisas acabam sendo um pouco distantes da nossa realidade, mas elas estão acontecendo, mais ou menos, né? Então, esses dias eu fui na palestra de uma ativista americana, que eu não lembro mais o nome, que ela é advogada, ela se define como advogada ciborgue, porque ela tem um problema de coração congênito e ela precisa usar um tipo de um marca-passo que tem que dar uns choques nela de vez em quando para manter ela viva. Um negócio muito louco. Caramba! E esse tipo de marca-passo, ela disse que ela usa o último modelo desse tipo de marca-passo que ainda não tem Wi-Fi. Porque e por isso que ela é ativista, porque ela diz assim, vocês imaginem o perigo que é qualquer pessoa que tenha conhecimentos de informática conseguir hackear o coração de outra pessoa se o marca-passo dela fosse aberto ao Wi-Fi. Caramba! A minha avó, ela é uma ciborgue, porque ela também tem marca-passo. É verdade. A Ana Maria é uma ciborgue, caramba! Aê, vozinha! Muito bom. E a gente tem também uma modelo, que é blogueira também, que tem... Ela tem uma perna mecânica. E que ela é modelo, cara. Ela tá fazendo super sucesso, assim, sabe? Tem uma cantora também, esqueci o nome, que a gente viu os clipes, lembra? Vitória Modesta. Isso. Que ela tem um clipe bem legal, que ela explora esteticamente a prótese de perna que ela tem. Enfim, mas todos nós somos ciborgues, né? A partir do momento que a gente não sai de casa sem estar com o smartphone na mão, né? É verdade. Vira uma extensão. Uma extensão. Pelo menos assim, da memória já com certeza. Porque hoje a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente recorre à internet em vez de recorrer à nossa própria memória, né? Aniversários, né? Facebook tá lá pra te lembrar quem que tá fazendo aniversário. Porque na verdade esse tipo de coisa abre margem para brechas de segurança. Essa que é a questão, né? Porque, por exemplo, a gente, nesse caso específico da advogada que eu falei, a gente pode pensar, quem é que vai se dar o trabalho de ir lá e hackear o coração de uma pessoa, né? Só que, primeiro que o mundo é muito louco, né? E as pessoas também, então nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas, segundo que as empresas já estão nesse esquema de grandes corporações distópicas, né? Porque, por exemplo, o que ela mencionou na palestra dela é que esse marca-passo, além de fazer o coração dela se manter funcionando, coleta dados sobre o organismo dela, que ela não tem acesso e nem a médica dela. Isso é enviado diretamente para a empresa e elas não sabem para que é usado esse tipo de dados. E aí, a partir da militância dela, já se criou roteiros de seriados que abordavam essas histórias. Então, em Homeland, um personagem-chave já foi morto usando esse esquema de hackear marca-passo. E aí, quando a gente pega o esquema de internet que agora está se querendo colocar em quase tudo, então geladeira tem internet, micro-ondas tem internet, você faz a lista de compras e já recebe no celular, etc. Só que assim, a gente no celular mantém atualizado o tempo inteiro, né, o software. E quem que vai atualizar o software da geladeira, sabe? E quanto mais desatualizado, mais fácil de achar brechas de segurança. Então, assim, isso abre margens para todo tipo de ataque, assim, que pode ser feito, né? Existe a possibilidade, pelo menos. É muito Black Mirror. Como estão sempre falando.
Sim. Mas é tenso, é tenso. A gente, ao mesmo tempo que a gente evolui em tecnologias para ajudar a melhorar as nossas vidas, para melhorar a saúde, estimativa de vida e etc. Ao mesmo tempo a gente também cria ameaças, né? É verdade. São os contrapontos. E isso vem lá de trás, né, da literatura, essas imaginações distópicas. Lembrando aqui que o conto, né, em que Blade Runner é adaptado, do Philip K. Dick, é de 68. Né, a gente tem também, por exemplo, Eu, Robô, que é baseado na obra do Isaac Asimov, que também é bem anterior. Então, isso depois vai para o cinema, e já no cinema a gente já vê essas, desde lá de trás, né, essas visões assim, de um futuro que nem sempre correspondem ao que está acontecendo agora, né, agora que a gente está vivendo de fato esses anos aí, depois dos anos 2000, mas que algumas outras coisas a gente já percebe que havia ali uma profetização que se concretizou. Então, antes que a Skynet domine o mundo e nos deixe numa situação, né, nada confortável, eu queria saber de vocês as considerações finais para a gente encerrar o nosso programa. Considerações finais, eu acho que A Vigilante do Amanhã é um filme que visualmente é bastante interessante, que traz o esboço de algumas reflexões sobre corpo e sobre humanidade que podem ser interessantes também, mas que quem tiver interesse em se aprofundar mais, realmente fica a recomendação de assistir o anime, né, o de 95, porque ali é que as questões estão realmente bem desenvolvidas, em diálogos maravilhosos, em monólogos também extensos, com embates filosóficos dos personagens, e enquanto aqui a gente acaba ficando mais com um filme de ação, com uma outra questão sendo levantada, mas que realmente fica em segundo plano em termos de narrativa e de construção da personagem. Mas não é um filme ruim, assim, eu vi muita gente detonando como se não tivesse nenhum aspecto positivo, assim. É só um filme raso, mas divertido, assim, dá pra assistir. Assina embaixo. Concordo também. E eu queria acrescentar que, como a gente falou que o visual é maravilhoso, vale a pena ver em 3D em IMAX, o cenógrafo Jean Roelfs, ele tem um histórico muito interessante de criações visuais assim, lindas, que inspiradas nas artes plásticas, pinturas, barroco. Ele fez Gattaca, inclusive. Tem muito tempo que eu não vejo esse filme. Acho que eu só vi na época do lançamento. Nem me recordo direito dele. Mas ele não faz só ficção científica, não. Ele faz vários outros tipos, assim. Mas o que eu acho interessante é essa pegada, sabe, de artista, assim, de pintura, assim. Essa coisa barroca. E eu tava vendo uma foto daquela robô geisha do início. Eu Sim. bati o olho na foto, cara. Eu vou ter que colocar a foto no post pra todo mundo conseguir visualizar o que eu visualizei. Quando ela tá no centro do plano, assim, no centro da cena, e vem se aproximando. E ela tá usando aquela roupa típica de geisha, e é bem um vermelho forte. E lembra muito um coração humano. A composição. Interessante. Sabe? Eu vou deixar a foto no post pra quem concordar comigo. Falando nessa personagem, aquilo é animatrônico, né? Quando ela abre a cara, aquilo é de verdade, é um robô mesmo, eles construíram. Foi não construído, é só digital, não. Foi claro muito que assim, bem a construído. composição toda, né? Ela se movimentando, correndo ali, claro que tem a computação digital ali. Aliás, computação gráfica. Mas a cara dela abrindo assim, né? Aquilo ali foi construído mesmo, é animatrônico. Coisas raras, né? Hoje em dia. Sim, e como que fica bom, né? Você sente a diferença, né? Quando a coisa é real mesmo. Você sente a diferença. E
tem muito daquilo que a gente falou, do sentir que é real. Sim, tanto que, de uma forma geral, eu acho os efeitos, tanto de CGI quanto esses práticos, muito bem feitos. O único momento que me soa fake, né, falso, é a hora depois que eles enfrentam lá o tanque aranha, e que o Michael Pitt, ele vai se arrastando assim para ficar do lado da Scarlett Johansson, e ele já tá sem as pernas, né? Ali deu aquela impressão assim daquela movimentação de boneco de computador, sabe? Foi o único momento que me deu essa impressão. O resto do filme todo achei muito bem feito mesmo. Sobre essa cena do tanque, aliás, eu ia dizer que é um dos momentos mais poderosos, tanto do anime quanto do filme, quando ela enfrenta essa máquina de ferro e literalmente se arrebenta, né? Essa cena eu realmente achei que ficou muito boa. Com certeza. Verdade. No filme também. Sim. Em ambos, essa cena tá poderosíssima. É muito boa. É verdade. Complementando assim as minhas considerações, a minha satisfação foi em relação a essa superficialidade também das questões existenciais e filosóficas, e muito disso de partir pro indivíduo, porque eu acho que quando surge do particular para o coletivo é mais interessante. E eu queria dizer que Rupert Sanders, eu não esqueci da treta com a Kristen Stewart. Gente, tem outra referência legal aí. Britney Spears, Break the Ice. É um clipe que se inspira um pouco aí na Major. Então já temos 2 clipes pra gente colocar nos hiperlinks, né? O da... Como é que chama a cantora que a gente falou? A Modesta? A Isabel que sabe o nome, eu não sei. A Cyborg. Vitória Modesta. Isso, a gente então coloca esse clipe e também o da Britney Spears. Britney Beach. E claro, eu vou ter que fazer uma playlist de cyberpunk, né? Sim. Estamos aí, galera. Vou disponibilizar no post também. E eu queria dar uma dica, que no IMDb tem uma lista com 50 fotos de ciborgues do cinema. Legal. Aí. Quem quiser ir lá dar uma conferida. Eu tava dando uma zapiada. Pois é, eu achei interessante. só que tipo, eu vi já um pouco antes da gente começar a gravar, então nem deu tempo de ver tudo, assim. Mas eu vou voltar lá. Ok. Isabel, muito obrigado pela sua participação aqui no Cinematório Café. E a gente espera poder te convidar novamente no futuro não muito distante para a gente conversar mais sobre algum filme. Nossa, eu que agradeço, é sempre um prazer gravar com vocês, e eu tô sempre ouvindo o Cinematório também, e vamos nos reencontrar então num futuro não distópico, né? Isso. Um futuro não distópico e não distante. Isso. É o ideal. E nos aguarde em São Paulo, hein? Tem que nos abrigar quando a gente for aí. Tem hospedagem. Bacana demais, foi muito bom conversar com a Isabel de novo sobre o Ghost in the Shell, foi bem legal o bate-papo, e a gente espera que você, nossa querida ouvinte, tenha curtido também o nosso programa. Dê um feedback aí nos comentários e também através das nossas redes sociais e do nosso grupo no Telegram, né? Tem inclusive alguns momentos em que as pessoas comentam o podcast ao vivo lá no grupo, né? Elas estão escutando e vão comentando. É bem curioso acompanhar isso, né? E a gente fica sempre muito grato por todo esse retorno e toda esse carinho, né, que a gente recebe da nossa audiência. Lembrando que para mandar um e-mail para a gente é só escrever para contato@cinematório.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, Spotify.
com as nossas playlists especiais. E toda segunda-feira a gente tá com um novo episódio para você, então fique ligado. Isso, e nós também estamos no YouTube, lá é outro espaço em que você pode ouvir o nosso podcast, tá bom? É só assinar o canal e você tem os áudios semanalmente uploadados também para essa plataforma, tá bom? Uploadados é uma palavra bem cyberpunk. É verdade. Então é isso. Assine aí o nosso feed para você receber os episódios no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. E, como a Raquel falou, na semana que vem a gente volta. E nos classifique no iTunes também. 5 estrelinhas, né? Pra não pedir pouco, né? Mas enfim, é pra nos ajudar, pra gente chegar a mais pessoas, uma classificação legal. Tem esse resultado, né? Da gente conseguir chegar a mais pessoas. Então é isso, gente. Grande beijo, até o próximo episódio. Um grande abraço, até mais. Tchau.